ser usado por Deus de uma maneira tão sobrenatural, ele precisa de um confronto, ele precisa de uma preparação. A Bíblia nos diz assim que Josafá, quando ele começa o seu reinado, a Bíblia nos diz que Josafá, ele começa o seu reinado sendo adaptado, sendo frisado nas coisas de Deus. E Josafá já começa com o pé direito, porque só trazendo as coisas de Deus para consigo, só trazendo aquilo que Deus se agradava para o seu reinado, ele já estava um passo à frente daqueles que não queriam que Deus fazia parte do seu reinado. Mas Josafá, ele vai fazer algo a qual desanima muito a presença de Deus. E qual é? Uma das coisas que Josafá mais ele faz que desanima a Deus é a aliança com pessoas que não servem a Deus. Mas quando falamos de aliança, Josafá olhava apenas para um lado político, em um lado a qual a aliança serviria somente em questão de compor, ou, como eu digo, em questão de aumentar unidade, porque Josafá pensava: se eu me juntar, se eu fizer aliança com outros reinados, eu vou ter uma capacidade maior de guerra. Mas a primeira aliança de Josafá vai ser com o rei Acabe. E é isso que muitas das vezes manchou o ministério de Josafá, porque ele tinha tanta gente para fazer aliança. Ele vai fazer aliança com Acabe, alguém a qual já tinha um histórico muito sujo, a qual já tinha um histórico a qual Deus não se agradava. Porque muitas das vezes a gente erramos em alianças que Deus está dizendo não faça, e a gente está fazendo aliança que não é para fazer. Porque Deus diz assim: ei Josafá, eu te quero você como selado. Só que Josafá trouxe o que Deus não mandou trazer. E o que? Aliança que Deus não se agrada. O que acontece nos dias de hoje é que a gente está achando que para a gente se beneficiar, a gente precisa de aliança de quem está no mundo, glórias. A gente precisa de aliança de quem não está fazendo nada para aumentar a nossa fé, a nossa espiritualidade. Mas Deus está dizendo aqui nesta noite: eu quero ser usado por Deus. A aliança do mundo não nos ajuda em nada. Alabanchore que me vai a séria, porque o amigo do mundo só nos leva para o mundo. Mas Deus está dizendo: ei, eu quero que você faça aliança, mas com quem serve a Deus. Porque o único que era beneficiado na aliança era a carne. Porque quem era forte era Josafá. Quem tinha um bom reinado era Josafá. Quem tinha um bom exército era Josafá. Só que Acabe pensa que essa aliança, o único que vai ser beneficiado é ele. Porque o rei Acabe traz o rei Josafá para o seu reinado, para conhecer o reinado e saber qual que era o amigo dele. A Bíblia Sagrada nos diz que Acabe tratava muito bem o rei Josafá. Por quê? Porque ele tinha a intenção, não somente que o rei Josafá visitasse, mas tinha a intenção de levar ele junto para a guerra. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente acaba ajudando pessoas que estamos pegando guerra que não é nossa. Aí a gente acaba abraçando uma coisa que Deus está dizendo: eu não mandei você entrar. Mas quando a porta começa a bater, a água começa a molhar, a gente coloca a mão na cabeça e diz: Deus, por que eu estou nessa guerra? Porque eu estou batalhando uma guerra que você não mandou entrar. Só que aí é muito tarde. Deus está dizendo: ninguém mandou entrar em guerra que não é tua. Agora você vai batalhar e vai subir para guerrear. A Bíblia nos diz que o rei Josafá, ele sobe para Ramote de Gileade, juntamente com o rei Acabe.
A Bíblia Sagrada nos diz que o rei Acabe, ele tinha uma boa intenção de guerrear, porque o reinado que ele estava tentando defender já tinha aproximadamente 300 anos tomando conta da terra. E quando os adversários vieram contra ele, tentando tomar a terra de novo, o rei Josafá entende que a guerra não era apenas de Acabe, mas também era dele. E ele disse: Acabe, aonde você for, eu vou contigo. Aonde você guerrear, eu guerrearei contigo. Sabe por quê? Porque quem é cristão e serve a Deus, ele não foge de guerra, por mais que não é dele. Quem é cristão e quem serve a Deus, ele não volta atrás por qualquer coisa. Eu não sei se você está passando momentos de guerra com alguém, ou momentos de guerra dentro da tua casa, ou momentos de dificuldade que você está dizendo: Deus, por que eu estou passando isso, se eu não mereço passar por isso? Mas eu quero ser profeta de Deus para dizer para você: ei, Deus não mandou entrar na guerra, mas já que você pisou o pé na guerra, a partir de agora Ele vai guerrear junto com você nesta batalha. Vai a sébia, ele está dizendo para você: não olharei, porque a batalha é forte, mas eu vou dar a vitória. Alamante, vai a sébia, a tua guerra não vai ser findada, a tua guerra ela vai ser ganhada. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que o rei Acabe disse assim: rei Josafá, veste as vestes reais para ir para a guerra, e eu vou ir para a guerra com vestes normais. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o que eles tinham falado era: quem tiver com vestes reais, vocês matam e a guerra acaba. Então o rei Acabe estava dizendo assim: eu vou mandar Josafá para vestes reais, porque quem morre na guerra é ele. Eu vou com vestes normais, porque eu fico intacto. O rei Josafá morre e eu fico aqui. Mas quando eles vão para a guerra, a Bíblia Sagrada nos diz que quando o exército adversário vê o rei Josafá, e eles dizem: ó, ali vai o rei, porque ele está com vestes reais. Só que quando eles foram contra o rei Josafá, a Bíblia Sagrada nos diz que o rei Josafá, a única coisa que ele fez foi clamar a Deus. Sabe por quê? Porque o que mais Josafá fazia, sabe o que era? Consultar a Deus. E Acabe não sabia consultar a Deus, se não fosse com outra pessoa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Muita gente está dizendo: vai para o precipício, porque lá você vai ser pintado. Mas Deus está dizendo: ei, quem quer o teu mal é o que vai o mal para ele. Quem quer o teu fim é o que vai ser pintado. Deus está dizendo para você nesta noite: se querem ver você derrubado, decapitado, se querem ver você na ruína, Deus está dizendo: nada vai acontecer com a tua vida, nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque o que te guarda, Ele é muito mais poderoso do que qualquer exército. Meu Deus está dizendo para falar para a pessoa desse lugar: ei, você está na guerra, mas está sendo guardado por Deus. Você está na batalha, mas você tem alguém que olha para você, porque a Bíblia Sagrada diz: oh glória, que vão vigiar o sentinela. Sabe por quê? Porque Ele é que guarda a tua casa, é Ele que guarda a tua família, é Ele que guarda os teus, é Ele que entra com providência, dizendo: nada vai dar errado, nada vai dar súbias. E muitas das vezes o que acontece é que a gente desacredita no poder do nosso Deus. Porque quando as coisas começam a dar errado para nós, a gente acha que Deus
perdeu o controle da situação. Só que Deus está dizendo assim: eu não disse que o ambiente ia ser perfeito. Eu não disse que tudo ia ser o mar de rosa. Não, eu não disse. Mas eu disse que mesmo com dificuldade, você ia continuar caminhando. Aleluia. Mesmo com batalha, você ia continuar marchando. Você ia continuar indo para frente. E nada vai te parar. E aqui? Porque a carne diz assim: vou me vestir normal. A Bíblia nos diz que quem queria se vestir normal tinha uma profecia que alguém que ele tinha matado foi morto pelas mãos dele, e Deus ia fazer o mesmo com ele. A Bíblia nos diz que Acabe que tentou se esconder foi o que foi morto. Eu ficava muito interessante para nós entendermos, porque Josafá não se escondeu e Deus livrou a vida dele. Agora Acabe, que se escondeu, foi o que foi acertado. Não é tão interessante um exército grande. Como que foi acertar sua cara? Tinha tanta gente para ser acertado, vai acertar a cara. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes as pessoas estão programando algo para fazer contra a nossa vida. Só que aquele que não dorme. Você está acreditando que Deus está acontecendo? Aquele que não está vacilando, ele está olhando todos os lados. Ele não dorme, sabe por quê? Porque ele sabe o que você está passando. E ele é especialista em livrar quem é homem de Deus, e quem é profeta, e quem é profeta de Deus na terra. Deus está dizendo: eu não vacilo. Sou eu que guardo a tua vida. Sou eu que estou contigo. A Bíblia nos diz que quando Acabe é acertado, ele ainda tenta guerrear e continuar em cima dos carros. Só que a morte de Acabe já estava decretada. Só que Josafá continuou reinando. É o momento para a gente entender que a nossa história não vai parar por causa de alguém que se levantou. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui nesta casa? Não é por causa que chegaram com fofoca. Não é por causa que chegaram com mal falado, dizendo que você não valia nada, dizendo que você fazia o que não estava fazendo, que você vai parar. Deus está dizendo para você: isso só vai estruturar a tua chamada, só vai ajudar você a fortalecer. Deus está dizendo: o teu reinado não é reinado de Acabe, o teu reinado é de Josafá, e Josafá é homem de Deus. O Senhor está dizendo: ei, não se preocupe com o que levantaram, somente continue a fazer o que eu lhe entreguei nas tuas mãos. É que às vezes a gente tenta ajeitar tudo direitinho, bonitinho. Dizendo: Deus, não tem como levantar, sempre vamos conseguir. Você fazendo muito ou fazendo pouco, sempre vão dizer alguma coisa de você. Porque quem olha para você com outros olhares, não precisa que você sempre esteja fazendo certo, ou que você sempre esteja se desviando. Ela só precisa que você dê legalidades. Se Josafá não tivesse entrado na aliança, ele não tinha passado pela guerra. Deus está dizendo: ó, me consulta primeiro. Sabe quando a gente diz assim: ah, eu vou estar incomodando Deus toda hora? Vou comprar uma casa, vou ter que consultar Deus. Vou comprar um carro, vou ter que consultar Deus. Deus está dizendo em tudo. Ah, não, mas por que, pregador? Eu vou ficar incomodando Deus. Não, Deus está dizendo: ei, aonde você quiser prosperar, coloque primeiro a mão de Deus sobre esta calça.
no dia de hoje, ele pode até dizer que ele é evangélico, que ele é crente, mas ele não aceita a repreensão. Uma certa vez, um amigo meu, o pastor Márcio Costa, ele disse assim: quem não aceita a correção não é convertido. Porque muitas pessoas dizem assim, que esbanja, só que não aceita a correção do pastor, não aceita quando o pastor prega mais duro. Deus está dizendo aqui: ei, a repreensão é que nos ajuda a permanecer certo no caminho. A repreensão é que nos ensina aonde a gente tem que trilhar e não se desviar. Cidade desviando, Deus está dizendo: a repreensão também consola para chegar no objetivo certo. Deus está dizendo: estou cobrando, mas é porque eu amo a tua vida. Mas quem é profeta de Deus passa a guerra, vem vitória, mas vem guerra de novo. Só que agora quem está se levantando contra Josafá não é apenas um exército pequeno, ou nem muito menos o exército se levantou contra Acabe, mas é o dobro que tinha se levantado contra Acabe. Só que o interessante, qual é? Que Josafá, quando sabe, ele volta para o que ele sempre faz de melhor. O quê? Consolar a Deus. Porque ele pergunta para Deus primeiro: Deus, eu vou entrar na batalha, mas eu vou ser benéfico ou eu vou perecer? A Bíblia Sagrada, Deus fala, é muito forte essa palavra nesta peleja. Não pereça peleja. Parai-vos, está em e vede o livramento do Senhor. É muito interessante, porque ele diz: estai-te. Tem gente que está caído e está dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor me defenda. O Senhor está dizendo: para receber a mão de Deus tem que estar na posição. O Senhor está dizendo: você vai ver o livramento, mas eu quero que você veja de pé. Você vai receber aquilo a qual vou livrar a tua casa, mas você precisa estar intacto, você precisa ser adornado, você precisa ter as vestes brancas, você precisa olhar para você e dizer: eu estou de pé. A Bíblia Sagrada nos diz que os inimigos desceram para a batalha. Só que a Bíblia Sagrada também nos diz que Josafá, ele temeu tanto que ele aprega um jejum na congregação. Ele diz assim: eu não quero apenas incomodar a Deus pela minha fidelidade com Deus, vou consultar a Ele, mas eu vou jejuar por causa desta causa. A Bíblia nos diz que ele não jejua sozinho, ele diz: todo mundo vai jejuar. Alguns historiadores vão dizer que até os animais ficaram sem comer por causa desta condição. A Bíblia Sagrada nos diz que quando eles descem para a batalha, e Deus diz: nesta peleja não tereis que. E o interessante é que quando eles descem, eles começam o quê? A louvar a Deus. Eles começam a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você não conseguiu vencer com as tuas forças, Deus está dizendo: com a tua boca você vai vencer. Você não entende, não? Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que você não tem força para conquistar, o Senhor está dizendo: com a força do teu louvor, com a força do teu glória, com a força do teu aleluia, você vai conquistar. O Senhor está dizendo: essa batalha, ela não vai ser vencida apenas, ela não vai ser vencida guerreando, mas ela vai ser louvando,
rotina no perder de todo dia, toda semana. E a gente acaba virando uma coisa monótona, uma coisa rotineira, dizendo: Deus, eu vou lá porque eu sei que eu tenho que ir. Mas Deus está dizendo assim: faça o teu culto ser o motivo da tua vitória. Faça a tua oração chegar no céu, porque não adianta chegar na casa de Deus, perder um momento do nosso conforto somente para vir para a casa de Deus, não. O Senhor está dizendo: faça que o teu culto seja único. Faça que o teu culto ele seja apenas você e Deus. Deus está entrando. Deus está falando para você: ainda tem uma coisa de intimidade comigo. Começa a falar com o céu, porque eu vou começar a derramar o nosso sobre esta casa, porque eu quero ouvir a tua voz. Deus está dizendo: não adianta perder tempo dizendo nada vai acontecer, nada vai mudar. Deus está dizendo: ei, para com isso, começa a me adorar, porque eu quero trabalhar nesta casa, eu quero trabalhar na tua vida. Ei, para de esperar o outro para dar glória, para adorar. Deus está dizendo: seja você inspiração para alguém. Às vezes a gente olha para o lado do outro para ver quem é o primeiro para dar glória, quem vai ser o primeiro a glorificar. Deus está dizendo: seja você. Venha da sua casa mais confiante de Deus. O meu dia foi ruim, mas o meu culto não vai ser. Eu posso até estar cansado, mas o meu cansaço não vai superar a minha sobre que aleluia, meu glória. O meu cansaço não vai superar o meu momento difícil. Deus está dizendo para você: adora porque ainda dá tempo, adora porque você ainda tem essa oportunidade de dar glórias a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles, quando descem e começam a louvar a Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que os inimigos automaticamente começam a se destruir. Eu quero profetizar na tua vida. Quem vai levantar a mão? Eu quero profetizar na tua vida. Você não vai precisar morrer um tempo. Deus eliminar tudo que está atrapalhando a tua forma de prosperar. Você acredita nisso, irmão? Você não vai precisar mover as tuas forças. Deus está dizendo nesta casa: ei, eu vou fazer você prosperar. Eu vou tomar a frente desta causa. Mas você vai contemplar e vai ver o que eu vou fazer. O Senhor está dizendo: a porta está fechada, começa a glorificar que ela vai abrir. Olha o açúcar que não caia. Eu vou fazer prosperar. Você vai ver o inimigo se autodestruindo. O Senhor está dizendo: o que é impedimento para a tua vida, ele vai ser quebrado. E o que está nos impedindo não é quem está de fora, mas quem está dentro. Quem passa nas quatro paredes, nas entrelinhas do processo, é o que sabe o que está fazendo mal e o que está fazendo bem. Só que o Senhor está dizendo nesta noite, nesta madrugada para você: o mesmo que você viu fazendo mal, vai ver embora. O mesmo que você viu parando o teu ministério, parando a tua vida profissional, parando aquilo que você tem almejado, dizendo: Deus, eu preciso tanto que tu entre com providência, porque eu tenho um sonho, eu tenho, Senhor, de alcançar meus objetivos. Deus está dizendo: o mesmo
você, não se preocupa, porque quem tira do caminho sou eu. Não se preocupa, porque quem faz a obra ainda sou eu. Eu não quero que você se desespere, não. Eu quero que você acredite que eu tenho poder para trabalhar nesta causa. E a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que passa por batalha é o mesmo que agradece a Deus pela vitória. Você consegue acreditar nisso? Porque a tua batalha, ela não vai ser o motivo da tua derrota. A tua batalha vai ser o motivo de você glorificar a Deus. De você dizer, Deus, só o Senhor pode fazer essas coisas. Só o Senhor tem poder para fazer isso, porque eu não podia. Sabe o que é, irmãos? A gente cair na realidade e dizer, se não fosse Deus, eu não tinha resistido. Se não fosse a mão de Deus no negócio, eu jamais conseguiria passar isso. O Senhor não quer que você passe somente para você dizer, nossa, eu conseguiria fazer isso. Mas para você entender o quanto foi difícil para você e fácil para Deus. Quanto você não conseguiu colocar a mão, mas Deus conseguiu fazer. Coloca a mão, por favor. Deus, não quero passar do lado do oitavo. Quero agradecer essa minha oportunidade. Como disse o pastor Luiz, eu quero pedir perdão pelo horário. Eu estava em outra vigílias, das 8 até as meia-noite. Isso, falei com o irmão Alves, que chegaria esse horário na qual cheguei. Mas eu quero pedir perdão aos irmãos pelos horários. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Que em nome de Jesus, os irmãos recebem essa. Os irmãos recebem?